Fala galera, tudo bom com vocês? Prof. Rod na área trazendo a questão 14 da prova de verão 2023 da PUC Medicina. Uma equipe de pesquisadores iniciou um estudo sobre bactérias do grupo Coccus. Para a pesquisa foi necessário reproduzir essas bactérias em laboratório em um recipiente aberto no formato de cubo, com arestas medindo 40 micrômetros. No primeiro dia do experimento foi colocada uma bactéria. No segundo dia, observou-se que havia 2 bactérias, no terceiro 4, no quarto 8 e assim sucessivamente. O número de bactérias dobrava de quantidade a cada dia, assumindo que essas bactérias têm formato esférico e possuem diâmetro de 1 micrômetro. Qual alternativa apresenta o número mínimo de dias para que o volume de bactérias ultrapasse o volume do recipiente cúbico? Considere o π como 3 e 2 na 10 aproximadamente como 1000. Então temos o nosso cubinho aqui, né? E nesse cubo a gente vai entupir de bactérias, né? Vamos ver quantas bactérias, né, as nossas bolinhas aqui, né, vão caber neste cubo, né? Então, o problema é que aparentemente parece ser simples, então vamos ver qual é o volume do cubo para a gente poder se localizar aqui em relação aos volumes das esferas. Então, volume do cubo, né? A gente tem então a aresta vezes aresta vezes aresta. A gente tem a famosa área da base vezes a altura. Como são todas idênticas, a gente tem então 40 ao cubo. Ah, micrômetros, não sei. Bom, micrômetros também é a unidade de medida do diâmetro, né, das esferas. Então, sem problemas, a gente continuar usando micrômetros, né? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, seguido de 3 zerinhos. Aquelas dicas para a gente não perder tempo na prova. Então, temos aqui o volume em micrômetros cúbicos. Beleza, então vamos ver aqui, né, primeiramente, então, quantas bolinhas vão caber para conseguirmos lotar, né, completamente este cubo. Então, temos aqui o volume da esfera, o famoso 4/3 de πr ao cubo. Esse 4/3 de πr ao cubo, a gente já tem o π como 3, né? E o raio, então, vai ser metade do diâmetro, né? Então, cuidado que a gente tem o diâmetro aqui, a gente tem 1/2 ao cubo. Já que o diâmetro é 1, o raio é 1/2 micrômetro. 3 cortou com 3, a gente tem o 4 vezes 1, 2 ao cubo aqui, 8. Então, temos aqui 1/2 de micrômetros cúbicos. Tranquilo? Com isso, então, né, fazendo essa divisão para ver quantas esferas cabem dentro do cubo, né, a gente tem, então, o volume do cubo dividido pelo volume da esfera. Com isso, então, 64.000, a gente vai ter dividido aqui por 1/2. A gente vai ter, então, dividir por 1/2 o nosso querido dobro. 128.000 bactérias, né? Esse, então, é o número que a gente tem que chegar de bactérias que vão entrar aí no nosso cubículo, beleza? Show de bola. Então, aqui, né, a gente tem que chegar nisso. Então, como é que essas bactérias estão crescendo, né? No primeiro dia, a gente tem uma bactéria, no segundo dia, 2 bactérias, e assim sucessivamente. Então, estamos falando aí de uma PG, certo? Então, a gente quer descobrir quantos dias para isso aqui chegar em 128.000 bactérias, ok? Então, esse aqui é o nosso famoso AN, e a gente vai estar partindo do A1, né? Então, saindo do A1 e chegando no AN, a gente vai ter que multiplicar por essa razão N menos 1 dias, certo? Porque se eu saio aqui, por exemplo, do A1 para chegar no A4, eu vou ter que andar 3 dias. 1, 2, 3. Então, é sempre que 4 menos 1 dá 3. E assim vai indo. N menos 1, N menos 1. Ok? É isso que eu estou querendo descobrir. Temos, então, 128.000, né, igual a 1. A nossa razão é 2, está crescendo de 2 em 2, e o N menos 1 bonitão aqui. Então, aqui, para ficar um pouquinho mais em cima, vamos fatorar aqui o 128. Só que qual é o problema aqui, né? O 128, se a gente começar a dividir, a gente vai enlouquecer. E por isso, então, a Pucrinha nos deu essa barbada aqui. Chama de 2 na 10 o 1000. Então, na verdade, né, o 128.000
a gente pode escrever como 128 vezes 2 na 10. Então, quem eu vou fatorar vai ser o 128. Então, eu vou até dar uma arriscada aqui, vou pegar por baixo para facilitar a nossa vida. 64, quem já decorou já bota direto, né? As potências aqui são que nem os gigas de celular, né? 128, 64, 32, 16, 8, 4 e 2. Então, isso aqui, né? O vestibulando tem que estar ligado. 128, então, 2 na 7. Então, 128 mil é aproximadamente 2 na 17, certo? Com isso, então, 2 na 17 igual a 2 na menos 1. Ah, eu já tinha puxado a setinha aqui, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Opa! Peguei a borracha grande. Aqui. Então, aqui a gente vai ter, puxando agora bonitinho, se as bases são iguais, o número do expoente também será. Passando um para o outro lado, temos 18 igual a n, portanto, temos aqui letra B de bola na questão 14, 18 dias, né, o número mínimo aí para que o volume de bactérias ultrapasse o volume do recipiente cúbico. Então, uma questão de geometria espacial, atrelando um pouquinho de PG no meio, certo? Com essas, né, sempre essas questões um pouco adaptadas, assim, né, com essas adaptações para ver se o aluno consegue ter o domínio da matemática e essa percepção aqui de quebrar o 128 em duas partes, enfim, né, não é a primeira vez que aparecem coisas assim. Tranquilo? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e nos vemos na próxima questão.